Olá, alunos do sexto ano. Espero que estejam todos bem, se cuidando, se protegendo. Eu sou o professor Alexandre e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar a respeito de um tema que é a cara da geografia, que é o espaço geográfico. O espaço geográfico ele tem a ver com algumas faces, algumas categorias que a gente chama, que dão uma aparência, que dão um tema para ele, que é uma coisa que a gente vai explorar aos pouquinhos para tentar entender melhor. Então, para começar, vamos ver quais são os nossos assuntos de hoje aqui. O primeiro deles, como a gente já adiantou, é o espaço geográfico. Então, a gente vai tentar entender o que significa espaço geográfico, do que ele é feito, para onde ele olha, né? Qual é o tema principal do espaço geográfico. Vamos falar sobre as categorias da geografia, o que é uma categoria geográfica, por que a gente estuda isso, a construção da identidade sociocultural. Sei que parece um nome complicado, mas depois a gente vai entender melhor, que é uma coisa simples, né? O que é a nossa identidade ligada ao espaço, e o que isso tem a ver com essa palavra complicada, sociocultural. E uma pergunta, na verdade, que é: qual é o meu lugar no mundo? Né? Onde é que eu me posiciono? Como é que eu participo do mundo que está à minha volta? Então, o nosso primeiro item aí, a nossa primeira questão, é sobre o espaço. O espaço é uma palavra muito abrangente, né? E pode servir para várias coisas diferentes. Por exemplo, se eu estiver falando sobre o espaço sideral, eu vou estar falando sobre planetas, estrelas, nebulosas, galáxias, enfim, eu vou estar falando sobre o universo, aquilo que está fora do nosso planeta. Quem cuida desse espaço é a astronomia. Se eu for falar do espaço ligado à natureza, só à natureza, bichos e plantas, por exemplo, quem trata disso são os cientistas ligados à biologia, que é quem cuida dos animais, os zoólogos, os botânicos, que estudam as plantas. Agora, a geografia, ela fala tanto de natureza, quanto fala do ser humano. Por isso que a gente chama o nosso tema, o nosso objeto de estudo, de espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, na verdade, ele é formado por ações humanas e o espaço natural, que é o que a gente chama de relação homem-natureza. É aquele onde o ser humano está envolvido, influenciando o espaço e sendo influenciado por ele. Então, a todo tempo, a gente está conectado com o espaço à nossa volta. Está se falando muito agora, principalmente por causa desses fenômenos climáticos que nunca aconteceram, né? Incêndios grandiosos em alguns lugares, secas absurdas em outros. Não sei se vocês já ouviram em casa aí, se os responsáveis de vocês estão no pé de vocês: apaga a luz está mais cara. Por que a luz está mais cara? Porque está chovendo menos. Nunca choveu tão pouco nessa época do ano para nós, e aí os reservatórios de água diminuíram, e por isso a gente gera menos energia elétrica, porque boa parte da energia elétrica que a gente produz no Brasil vem de usinas hidrelétricas, que são aquelas represas onde a água é canalizada para fazer um dínamo funcionar e gerar energia elétrica. Então, se chove pouco, tem menos água no reservatório, menos pressão, menos energia. Para produzir mais, a gente tem que usar um outro tipo de usina elétrica, que é mais cara, e aí a conta de luz fica mais cara. Então,
a gente não está isolado no espaço, né? No nosso espaço geográfico, na superfície da Terra. As coisas que acontecem na natureza nos afetam, e a gente agora descobriu também que aquilo que nós fazemos, jogar lixo, poluir as águas, jogar gases na atmosfera que aumentam a temperatura do planeta, também trazem consequência para a natureza e para nós. Então, toda essa mistura de seres humanos e natureza é o que a gente na geografia chama de espaço geográfico. Agora, para a gente entender isso melhor, para ficar mais fácil, os geógrafos, que são os cientistas da geografia, decidiram separar esse espaço geográfico em categorias, em tipos diferentes de espaço, para tentar entender melhor, estudar melhor como é que ele funciona. Então, o espaço geográfico ele é formado por 4 categorias principais. A primeira delas é a paisagem. E a paisagem é tudo aquilo que nos impressiona, é aquilo que está à nossa volta, em que a gente observa no espaço, é aquilo que a gente identifica logo de cara. Uma outra categoria é a região, que é um espaço diferenciado. Eu posso ter espaços diferentes, com aparências ou características diferentes, que eu regionalizo, eu as separo. Também tem o território, que é um espaço ligado ao poder, aonde existe uma influência, alguém domina, alguém controla. Existe até o território dos animais, né? Onde um bicho marca o seu território, espantando os inimigos, ou aquele espaço de caçada dele, que pertence a ele, mas isso já é assunto do pessoal lá da biologia, que estuda os animais, é o território dos animais. Mas os seres humanos também têm os seus territórios dentro desse espaço geográfico. E, por fim, o lugar. O lugar é aquele espaço de identificação, que a gente mais cria laço, que a gente mais se afeiçoa a ele. Então, vamos ver um pouquinho de cada um desses agora, de forma separada, para tentar entender melhor. Então, o primeiro deles, que é a paisagem, está ligado à aparência, como a gente já adiantou. É como nós percebemos o espaço quando ele impressiona os nossos sentidos. Eu posso notar o espaço, claro, pela aparência, né, quando eu vejo, mas eu posso perceber também a paisagem, mesmo sem ver, ouvindo, por exemplo, um som. Eu posso identificar que tem uma rodovia próximo da minha casa pelo barulho dos automóveis, dos caminhões. Então, mesmo sem estar vendo, eu sei que naquela paisagem tem uma rodovia ali. Ou pelo odor, né? O pessoal que às vezes passa por uma área de mangue, percebe que ali tem um mangue por causa do cheiro, porque o cheiro muda. Isso é uma característica da paisagem que nos impressiona. Agora, essa paisagem, ela pode ter uma aparência como essa aí, por exemplo, que é a do Rio Paraná, no estado do Paraná, lá no sul do Brasil. É um rio enorme, grandioso, que no seu curso, indo do ponto mais alto para o ponto mais baixo, ele alcança um determinado local onde formam essas quedas d'água, essas cataratas, que são as cataratas do Iguaçu. E logo depois dessas cataratas, o rio se forma novamente e segue seu curso. Lá na frente, foi criada uma barragem. Aqui, deixa eu pegar aqui um pontinho vermelho para facilitar para a gente. Essa barreira aqui, ela foi criada para fazer a água do rio se juntar, e aí ela é
passada por tubos nessa direção aqui, por onde a água é canalizada sob pressão para poder fazer girar as turbinas ou dínamos que geram energia elétrica. Isso daqui é uma usina hidrelétrica. Essa água que está vazando aqui é um vertedouro, para poder a água não transbordar pela barragem, quando tem muita água acumulada. Então, esse rio foi represado aqui na frente, e aí criou-se uma outra paisagem. Então, eu tenho uma paisagem natural e tenho uma paisagem humanizada, aonde o homem fez uma alteração na natureza, criando uma paisagem diferente. Então, a paisagem pode ser natural ou humanizada. Seguindo aí, nós temos o território, que está ligado à ideia de controle e poder que se exerce sobre um determinado espaço. Então, quando eu coloco uma cerca, por exemplo, numa propriedade, como uma fazenda, eu estou delimitando um território. Eu estou dizendo para quem está do lado de fora que daquela cerca para dentro me pertence. Ali são as minhas regras. É o meu controle. Ali vale o que eu quero, porque é minha propriedade. Então, eu estou estabelecendo um território naquele espaço, delimitando com uma cerca. Esse território, ele também pode ser visto na divisa de um estado para o outro, por exemplo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, numa viagem, passando numa estrada, em ver uma placa mostrando o limite. É muito comum de município, né? Você vai pela estrada, por exemplo, o limite entre Saquarema e Araruama, Araruama e Silva Jardim, Silva Jardim e Rio Bonito. Nesse caso aí, o exemplo é uma placa mostrando o limite entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, que delimita, por exemplo, a atuação da polícia. A polícia de São Paulo, ela não pode entrar no estado do Rio sem autorização do governador do estado do Rio, porque são estados diferentes, cada um com seu governador e com as suas regras. Então, a polícia paulista atua no estado de São Paulo. A Polícia Estadual do Rio de Janeiro atua no estado do Rio de Janeiro. Uma polícia não pode entrar no território da outra. E o próprio território dos países. O desenho dos mapas, que a gente se acostumou a ver, é a delimitação do território de um país que é controlado por um povo, que tem o seu governo, tem as suas regras e que os outros países precisam respeitar. Então, aqui nessa imagem, a gente está vendo os limites do Brasil, tamanho dele, num sentido, no outro, o desenho, né, o contorno do nosso território. Não existe uma cerca, mas essa linha no mapa delimita para outros países que esse território é o território do Brasil, que precisa ser respeitado. A região. A região se refere a um espaço diferenciado de outros porque possui características próprias. Uma região, num mesmo espaço, pode ser diferente de uma região vizinha, ter características diferentes. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que é o estado onde a gente vive, que é um pequeno estado, ele é dividido em 92 municípios, 92 cidades. Uma dessas é Silva Jardim. Mas essa mancha vermelha que está aqui, esse é o contorno do estado do Rio, e essa mancha vermelha está mostrando a região serrana do estado, que reúne os municípios que estão numa altitude maior, numa altitude de serra, e aonde a aparência, aonde o clima, aonde a cultura é característico para aquele espaço. As construções são adequadas para um local onde chove mais, mas é um tipo de chuva mais fina.
aonde a temperatura é mais baixa. Então, as pessoas se adaptaram a um clima daquela região que caracteriza aquele espaço. Já a região dos lagos, que também fica no estado do Rio de Janeiro, tem uma outra aparência, uma outra característica, um outro tipo de clima, aonde a cultura das pessoas, a forma de se vestir, a aparência da vegetação é diferente da região serrana. Então, dentro do mesmo estado, eu tenho duas regiões distintas, com aparências diferentes. E, por fim, aqui como exemplo, a gente separou esse mapa do Brasil, que é um assunto que você vai estudar melhor no ano que vem, lá no 7º ano, que é a divisão de regiões do Brasil. O Brasil, que tem 27 pedaços, são 26 estados e um Distrito Federal, esses pedaços são separados em 5 regiões diferentes. Cada região dessa tem um tipo de cultura, um tipo de vegetação, um tipo de clima. É claro que não é tão certinho quanto essa linha que está aqui, mas esse é um assunto para a gente estudar melhor no ano que vem. Mas o que a gente pode adiantar é que a região Nordeste tem características parecidas em todos os 9 estados da sua região. Já a região Norte é uma característica diferente da região Nordeste, que é diferente do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Então, essa não é a única divisão de região do Brasil, mas é a mais conhecida, aonde a gente divide o nosso país em 5 regiões diferentes. E, por fim, o lugar. O lugar que é o espaço com o qual nos identificamos, que temos alguma ligação, que pode ser a casa, o bairro, a cidade. É aquele espaço que a gente gosta de estar, que a gente pode até não morar nele, mas gostaria de ir para lá, porque é o lugar que a gente se identifica. A gente tem uma ligação com aquele espaço por alguns motivos. Pode ser um elemento natural, né? Uma paisagem que a gente goste, um tipo de clima, uma natureza que tem ali, que é agradável aos meus olhos, que eu me sinto bem em estar lá, e isso me atrai para aquele lugar. Pode ser uma ligação que eu tenha com as pessoas ou a história daquele lugar. Pode ser construções, podem ser coisas que uma cidade, por exemplo, tenha que me agrade muito. Os serviços, a parte de lazer, a ligação com a proximidade com o mar, as construções que eu tenho por ali, isso faça com que eu tenha uma ligação muito forte com aquele espaço, com aquele lugar. E isso vai fazer com que a gente tenha uma afinidade e que leve a essa pergunta, né? Qual é o meu lugar? Que lugar é aquele que eu me sinto melhor, que eu gosto de estar, que eu quero para mim? Mas essa pergunta eu vou pedir para você guardar um pouquinho para a gente explorar melhor no nosso próximo vídeo encontro. Eu fico por aqui, espero que cuidem-se, protejam-se e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!